Jaderson, Jaderson, seu áudio não tá saindo. Ué? Aí, ó. Bertozzi, e agora? Tem áudio? Confirma aí para mim, por favor. Agora tem. Obrigado, Ana. Você tá boazinha, filha? Tudo bem, e você? Também estou, graças a Deus. Estou vivo, né? Então tá bom. Que O bom. Covid não pegou, não. Então, tá. Obrigado, viu? Então, joia. Então, olha aqui, ó. Beleza. Estou vendo aqui. Então, vou comentar com vocês, primeiramente, sobre a nossa matéria de prova, tá? Nossa prova segunda-feira. O capítulo 6, tá? Capítulo 6, onde eu vou estar tratando sobre Guerra do Paraguai. Então, um assunto extremamente importante, a Guerra do Paraguai. Importante, sobretudo, pelas consequências dela, né? As consequências da Guerra do Paraguai, elas, para nós, Brasil, porque para o Paraguai, as consequências da guerra, eu já falei para vocês que foram terríveis, extremamente desastrosas, danosas. Agora, para nós, Brasil, a Guerra do Paraguai foi extremamente importante. Dinheiro nós não ganhamos, não, tá? Nós perdemos, mas nós ganhamos a República. Nós ganhamos, com a Guerra do Paraguai, o fortalecimento do movimento abolicionista e ganhamos o fim da escravidão mais adiante um pouquinho. Então, veja que a Guerra do Paraguai ela foi extremamente importante. Então, você tem que saber a Guerra do Paraguai, tá? E aí, nesse mesmo capítulo, além da Guerra do Paraguai, nós temos a crise do Império. Tá? Então, a crise do Império são aquelas 4 questões. A questão religiosa, certinho? Questão religiosa, importante. Tem uma pergunta na prova sobre a questão religiosa. Então, questão religiosa, questão militar, tem uma pergunta na prova também sobre questão militar, questão depois econômica, e temos a questão abolicionista. Tá? Então, são os 4 fatores que fizeram com que o Império viesse a se desmantelar. E, consequentemente, a República fosse proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de 11 de 1889. Certinho? Beleza. E o outro assunto é o assunto que nós estamos estudando. Tá? Que, inclusive, eu enviei segunda, enviei terça, videoaulas sobre. Então, se vocês vão ter que assistir essas videoaulas, viu, gente? Aproveite e cadastre-se no meu canal. Beleza, brincadeira, viu, gente? Mas tem que assistir. Tá? Por quê? Os assuntos são importantes. Nós tratamos sobre a República da Espada, tá? E também não, já até adiantamos bem, sobre a República Oligárquica, a República dos Coronéis. E então, esses 2 assuntos também caem. Tá? Então, olha aqui, a Guerra do Paraguai, capítulo 6. Crise do Império, capítulo 6. E o capítulo 7, da unidade 3, nós vamos cobrar justamente isso que eu falei para vocês. Tá? Então, a primeira república, que seria a República da Espada e a República Oligárquica. Na República Oligárquica, nós falamos das características. Tá? Se você assistiu, se não assistir, você tem que assistir. Tá? Se você assistiu a aula de terça-feira, nós terminamos as características gerais desse período chamado de Velha República, ou República do Café com Leite, ou República dos Coronéis. E hoje nós vamos continuar estudando a República Oligárquica. O assunto de hoje não cai, não, tá? Porque nós vamos começar a estudar, a partir de hoje, os movimentos sociais que nós tivemos dentro da Velha República.
E esses movimentos sociais, movimentos populacionais, eles ocorreram nesse período de 1894 a 1930. E nós vamos ter movimentos rurais e movimentos urbanos. Certinho? Movimentos rurais e movimentos urbanos na Velha República. E eu começo a aula de hoje, tá, falando sobre os movimentos urbanos que nós tivemos na Velha República. Certo? Movimentos urbanos, ou seja, movimentos que ocorreram na cidade, não movimentos que ocorreram no campo, já que os movimentos rurais, eles irão ocorrer no campo, sobretudo no campo nordestino, sobretudo no sertão nordestino. Mas esses ficam para o segundo momento. Então, para o primeiro momento, nós vamos tratar dos movimentos sociais urbanos que ocorreram na Velha República. Anote aí, nós temos revolta da vacina, revolta da chibata, greve geral de 1917, quarto, tá, o movimento modernista, que teve como ponto alto a Semana da Arte Moderna. Então, são quatro movimentos que nós tivemos, tá, durante a Velha República, movimentos urbanos, que serão fundamentais, tá? Fundamentais para mudar várias situações que nós tínhamos aqui no Brasil. Beleza. Vamos começar, então. Eu quero começar tratando sobre a revolta da vacina. Revolta da vacina que vai acontecer no Rio de Janeiro, que era a capital. Rio de Janeiro era a capital do Império. Você sabe que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil até 1960. Em 60, nós tivemos a inauguração de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e aí a capital federal deixa de ser o Rio e muda para o Distrito Federal, para o Planalto Central. Rio de Janeiro é o cenário, então, é o palco onde ocorrerá a revolta da vacina em 1904. Vamos entender por que dessa revolta. Tá? Quem era o presidente do Brasil? O presidente do Brasil, nesse período, era o Rodrigues Alves. Se você assistiu a videoaula de terça-feira, eu comentei um pouquinho sobre o Rodrigues Alves, porque o governo de Rodrigues Alves vai ser chamado de quadriênio progressista. Os governos anteriores, e aí nós tivemos como, por exemplo, Campos Salles, nós tivemos como, por exemplo, o presidente Prudente de Moraes. Veja bem, os governos anteriores, Marechal Deodoro, Floriano, tiveram uma situação econômica complicada, sabe? A economia do país até 1904 estava muito difícil, em função do encilhamento. Só que o Campos Salles resolve a situação com o Fundo Luan, assunto que eu trabalhei na última aula. E aí o Campos Salles deixa a casa toda em ordem, deixa a cama arrumadinha, e o Rodrigues Alves assume a presidência e ele vai governar com uma situação econômica de estabilidade. Ele vai governar com din-din em caixa. Olha que maravilha. Então, por isso que o governo dele é chamado de quadriênio progressista. Só que o presidente Rodrigues Alves, ele vai enfrentar um problema no seu governo. Qual foi o problema? Nós tivemos uma epidemia. Não é pandemia, não, gente. Menor proporção do que a atual. Nós tivemos uma epidemia de varíola lá no Rio de Janeiro. E aí, veja bem, solução, tá? A varíola, ela se proliferou no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, porque as condições sanitárias do Rio de Janeiro, água e esgoto, eram extremamente precárias. Extremamente. E o presidente Rodrigues Alves, ele, para
começar a combater a varíola, ele decidiu que iria urbanizar o Rio de Janeiro. Tinha dinheiro, decidiu que iria urbanizar o Rio de Janeiro. Ou seja, ele decidiu que iria demolir casas, ele decidiu que iria construir canais para que o esgoto pudesse deixar de circular entre as casas. Ele decidiu que iria construir adutoras para levar água, decidiu que iria fazer também o tratamento de água. E decidiu também que iria aproveitar e construir grandes avenidas do Rio de Janeiro, que iria urbanizar, fazer praças, iria resolver a questão infraestrutural da cidade do Rio de Janeiro. E o presidente Rodrigues Alves, ele começa a fazer isto. Tinha dinheiro, Campos Salles deixou tudo arrumadinho para ele, através do Fundo Lula. Só que essas obras iriam levar tempo para serem executadas. E a varíola precisava ser combatida de uma outra forma. E aí o médico sanitarista Oswaldo Cruz, por isso nós temos lá no Rio de Janeiro o Instituto Manguinhos e a Fundação Oswaldo Cruz, que inclusive vai estar, se Deus quiser, contribuindo e ajudando na produção aí desse protótipo de vacina que a Universidade de Oxford está confeccionando, elaborando para combater o Covid. Tomara a Deus que seja a solução. Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, muito conceituado e respeitado, aconselhou o presidente: olha, presidente, tem que vacinar todo mundo. Se não vacinar todo mundo, essa epidemia de varíola nós não vamos conseguir controlar. As obras que você está fazendo, que você está executando, são fundamentais e importantes. Vai evitar novos surtos de varíola lá na frente. Mas, por hora, nós temos que vacinar a população. O presidente Rodrigues Alves não hesitou, determinou, obrigou, toda a população seria vacinada. Toda a população. E aí, nós vamos ter a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela ocorrerá, porque alguns setores, alguns grupos da sociedade carioca disseram que era uma atitude extremamente autoritária, era uma atitude extremamente arbitrária do presidente Rodrigues Alves querer vacinar toda a população, que isso feria a liberdade do cidadão. Então, era necessário, não era necessário uma medida tão autoritária, tão impositiva. E o presidente não hesitou. O presidente Rodrigues Alves, ele vai implementar aquilo que foi pedido, aquilo que foi sugerido pelo Oswaldo Cruz. E tivemos, então, a revolta da vacina, essa insatisfação, essa oposição da população carioca em relação à obrigatoriedade da vacina. Alguns historiadores dizem que não tinham, sabe? Sempre você vai ter, sempre vamos ter no âmbito da política, nós vamos ter situação e oposição. Oposição, quem é contrário, situação, quem é favorável. E a oposição não tinha o que falar do governo do presidente Rodrigues Alves. Então, precisavam de um meio para desgastar a imagem do presidente, que estava sendo um ótimo, um extraordinário presidente. Então, a oposição se apegou nessa obrigatoriedade da vacina para querer desgastar a imagem do presidente Rodrigues Alves. Não vai conseguir, não, viu? Tanto que Rodrigues Alves encerra o seu mandato, depois tivemos um outro presidente, e o Rodrigues Alves depois candidata de novo e ganha a eleição. Só que ele não vai governar porque, olha para você ver como que é a história, né? Ele que combateu a varíola, depois, quando ele foi eleito para o segundo mandato, ele foi contaminado pela varíola e veio a morrer. Aquele que combateu a varíola, depois foi vitimado por ela.
ironia da história, né? Então, a revolta da vacina é isto. A decorrente, então, desse processo de urbanização do Rio de Janeiro, decorrente dessa epidemia de varíola e decorrente, sobretudo, dessa obrigatoriedade da vacina, já que alguns fizeram oposição, alguns se mostraram descontentes, muito mais por uma questão política do que por uma questão sanitária, certo? Segundo movimento urbano que nós tivemos durante esse período chamado de República Oligárquica é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela acontece no governo do presidente Afonso Pena. Afonso Pena. Afonso Pena, nome da avenida lá de Belo Horizonte, e o nome da rua da minha mãe, lá no bairro Engenho de Serra, Rua Afonso Pena. Tá? Governo do presidente Afonso Pena. Veja bem, 1910, essa revolta da Chibata. Ô, gente, veja você o seguinte, cara, a escravidão acabou no Brasil em 1888. Tá? Então, para 1910, você tem 22 anos. Então, 22 anos após a abolição da escravidão, 22 anos após, ainda tínhamos no Brasil práticas do período escravocrata. Era muito comum o uso da chibata. Para quem não sabe, chibata é um rei. Usa-se a chibata batendo cavalo. Usa-se a chibata. Então, era muito comum os chefes, os patrões, eles punirem os trabalhadores, as pessoas, com chibata, igual se fazia lá no período escravocrata. Colocava-se a pessoa no tronco e 30 chibatadas. Pá, 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 pá. Olha que absurdo. Veja como... E, gente, veja como... E falo para você até hoje, cara. Até hoje nós temos uma herança do período escravocrata. Até hoje. Tá? Até hoje nós temos uma herança. Até hoje temos uma herança maldita. Passado aí 130 anos, ainda temos. 22 anos após a abolição da escravidão, tá? Então nós tínhamos ainda essa prática, a prática do uso da chibata. Só que nós vamos ter, no ano de 1910, um grupo. Esse grupo era um grupo de marinheiros que trabalhavam em 2 navios. Um navio que se chamava Minas Gerais e o outro que se chamava São Paulo. E esses marinheiros que trabalhavam nesses 2 navios, eles se rebelaram. Eles se rebelaram. Sob a liderança de João Cândido, que também é conhecido como Almirante Negro, virou até música, tá? O Almirante Negro. O Almirante Negro, João Cândido, juntamente com os demais marinheiros desses 2 navios, se rebelaram para que acabassem com o uso e com as penalidades, as punições, para acabar com o uso da chibata. Com o uso da chibata. Então, eles se rebelaram. Depois, esse almirante negro, João Cândido, ele foi considerado... Ele foi aprisionado, foi considerado depois, quando estava na cadeia, como se tivesse alguma doença, algum distúrbio neurológico, psiquiátrico, mas não tinha não, tá? Porque eles temiam, de fato, a liderança dele. E o Congresso, o Senado, pressionado, tá? Votou para acabar com o uso da chibata, acabar com esse tipo de castigo nos ambientes de trabalho que nós tínhamos. Tá? Então, a chibata ela deixa de ser empregada e utilizada de uma forma... Comumente era, tá? Justamente por causa dessa revolta que nós tivemos, tá? No ano de 1910, no governo de Afonso Pena. Certinho? Então, essa foi a revolta da chibata. Outro movimento que nós tivemos
outro movimento urbano que nós tivemos nesse período, é a Greve Geral de 1917. Greve Geral de 1917. Veja você o seguinte, estudamos já esse ano, 1914, início, tá, da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. Então, veja que essa greve geral que nós tivemos, ela acontece em plena Primeira Guerra Mundial. A Europa em guerra e a revolta ou a greve de 1917 aqui no Brasil. Por que essa greve geral? Qual o objetivo? Veja você o seguinte, o Brasil, tá, em função da Primeira Guerra Mundial, estava vivendo, atravessando, tendo um surto de industrialização. Legal pra caramba, viu? Um surto de industrialização. O que é que significa? Em função da guerra, várias indústrias aqui no Brasil ganharam e adquiriram, tá? Tiveram um upgrade, e alavancaram a sua produção. Já que a indústria europeia não estava produzindo, tá? Outras indústrias ao redor do mundo deveriam produzir. O Brasil se beneficiou um pouco da Primeira Guerra Mundial nesse sentido, de termos um surto de industrialização. Deveríamos ter aproveitado mais, poderíamos ter aproveitado mais, poderíamos ter, enquanto país, nos beneficiado mais. Mas já foi alguma coisa. E surge em São Paulo chamados bairros industriais. O bairro do Brás, o bairro do Bexiga, o bairro da Barra Funda. E quem vai alavancar esse processo, esse surto de industrialização, em grande parte foram imigrantes que vieram para o Brasil fugindo da guerra. E esses imigrantes lá na Europa, eles já trabalhavam na indústria. Lá na Europa já estavam familiarizados, lá na Europa já estavam acostumados. Então, a presença desses europeus foi muito importante para alavancar esse surto, para criar esses bairros industriais em São Paulo. Só que tem um detalhe. O trabalhador europeu, ele, lá na Europa, ele tinha direitos. Ele tinha direitos. Afinal de contas, os movimentos sindicais, afinal de contas, um conjunto de mobilizações lá na Europa haviam pressionado, muito antes de 1917, para que o trabalhador europeu pudesse e tivesse direitos. E isso não acontecia aqui no Brasil. Gente, nós vimos que em 1910 ainda tínhamos o uso da chibata. Trabalhador com direitos. Os direitos trabalhistas no Brasil só foram criados em 1934, 17 anos depois dessa greve geral de 1917. 17 anos depois. E esses trabalhadores imigrantes, eles começaram, começaram a não aceitar. Eles começaram a se posicionar de forma contrária à mentalidade escravocrata que existia no Brasil. Eles começaram a exigir o quê? Direitos. Jornada de trabalho, salários, condições de trabalho. Começaram. E aí, eles se mobilizaram e fizeram essa greve. Essa greve de 1917. Essa greve ela tem um simbolismo. Essa greve, ela simboliza o início do movimento operário aqui no Brasil. Devemos muito a ela. Devemos muito. Por quê? É a partir dessa greve de 1917 que começa a discutir, começa-se a pensar em uma legislação trabalhista.
para assegurar direitos ao trabalhador, para garantir condições dignas de trabalho ao trabalhador. Então, essa greve, ela tem um simbolismo muito grande, tá? Um simbolismo muito grande, justamente, tá? Por isso que eu acabei de dizer a vocês. E, por último, nós tivemos um outro movimento urbano, tá? Que foi o movimento modernista brasileiro. O movimento modernista, ele está muito mais ligado à literatura, à cultura, certinho? Você já estudou isso, você já ouviu isso em literatura, tenho certeza disso. Veja bem, esse movimento ele tem como ponto maior, como ápice, a Semana da Arte Moderna, que ocorre no ano de 1922. 1922. À toa. Por que 22? 1922. O que ocorre em 1922? E deu problema aqui. E 1922. 1922, centenário da independência do Brasil. 100 anos da independência do Brasil. 100 anos. Propósito, estamos caminhando, né, para os 200 anos da independência do Brasil, né? 2022, 200 anos. Veja bem, vamos entender isso aqui direitinho. O movimento modernista, ele defendia uma cultura moderna fundamentada e embasada em elementos genuinamente brasileiros. Então, era hora do Brasil criar o seu próprio estilo. Era hora do Brasil ter sua cultura. Era hora do Brasil ter independência cultural. E aí, tá, na Semana da Arte Moderna, nós vamos ver isso. Nós vamos ver artistas de diferentes áreas, literatura, artes plásticas, música, produzindo um estilo genuinamente brasileiro. Um estilo fundamentado em elementos, em valores, fundamentados em traços da cultura brasileira, do povo brasileiro, da história do Brasil. Nós vamos ter como expoentes desse movimento modernista, nós vamos ter Mário de Andrade, na literatura, vamos ter Oswald de Andrade, que escreveu o Manifesto Antropofágico, vamos ter Manuel Bandeira também como representante, expoente na literatura. Nas artes plásticas, que eu considero extraordinário, nós tivemos Tarsila do Amaral, de Cavalcante e Cândido Portinari. Os maiores artistas plásticos que o Brasil já produziu são justamente esses três. Tarsila, de Cavalcante e Cândido Portinari. Eu acho interessante como, por exemplo, Tarsila do Amaral ela tem vários quadros, vários quadros lindos, Abapuru. Ela tem um outro quadro que chama O Povo Brasileiro, e aí ela aquele quadro cheio de rostos, e no fundo você tem a indústria e você tem uma paisagem natural, mostrando justamente o povo brasileiro,
a diversidade do povo brasileiro, a, a miscigenação do povo brasileiro, e mostrando como que o Brasil, em 1922, estava deixando de ser um país rural para se transformar em um país industrial, em um país urbano. Então, nós tivemos esses movimentos. Esses movimentos ocorreram no Brasil, esses são 4, né? A revolta da vacina, a revolta da chibata, greve de 1917 e o movimento modernista, que tem como momento maior a Semana da Arte Moderna de 1922. Certinho? Então, esses são os movimentos urbanos que nós tivemos durante a Velha República ou República Oligárquica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida em relação à matéria de prova? Fique à vontade. Alô, Bertozzi. Um abraço para você, então, e para todos. Vou encerrando por aqui, então. Tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem, tá? E um bom final de semana para todos.